Bom dia, bem-vindos a mais uma live das 7 da manhã. Eu sou a Vânia Dalbello, criadora do Método Pilates for Kids. E no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu vou falar para vocês qual é o valor mínimo para iniciar no Pilates for Kids, né? Toda vez que a gente realmente começa a conhecer um mundo novo, né, que a gente fala, um negócio novo, uma forma de trabalho diferente, a primeira objeção, a primeira coisa que nos para, a primeira coisa que faz a gente realmente reavaliar se aquilo é bom ou não, ou se aquilo é para mim ou não, é quanto que eu realmente vou ter que estar investindo. E às vezes as pessoas acham, inclusive, de que, mas eu não estou investindo nada. Na realidade, não existe nenhum tipo de trabalho, não existe nenhum tipo de negócio diferente que você não invista nada. Você pode, às vezes, achar que não está investindo, mas você está investindo. E o seu tempo é um agravante e é uma forma de investimento. Então, por mais simples que às vezes você acha que seja, por mais simples que você acredite que seja, o negócio que você está começando, que você está entrando, você está investindo algo sim. E o seu tempo é algo de valor e realmente é um grande investimento, tá? Quando a gente realmente começa a entrar um pouco mais profundamente dentro desse mundo, né, de negócio, de como acontece, o quanto eu tenho que investir para começar, o quanto eu preciso, quando a gente já começa essas perguntas, né, é porque realmente a gente já entendeu que aquilo que eu estou buscando, que aquilo que eu aprendi agora, que aquilo que eu estou estudando nesse momento é viável e é algo que me chamou a atenção, que eu quero fazer. Então, quando essa pergunta chega a você, é um bom indício, é uma boa oportunidade de você realmente começar algo novo, começar algo diferente, começar a fazer as coisas que você realmente entendeu que vai fazer sentido para você e para sua vida. Né? Então, sobre o que nós vamos falar hoje? Então, nós vamos falar sobre qual realmente é o investimento que você precisa começar. Tá? Antes de começar, inclusive, de dizer para vocês o que precisa, como precisa e quais são realmente as necessidades disso, eu quero que vocês realmente analisem um outro fator, que é o quê? O que você realmente quer estar entrando nesse momento? Você quer estar entrando num negócio de alguém, né? Ou você quer estar criando o seu próprio negócio? Então, antes mesmo de eu dizer para você quanto você vai precisar, ou o que realmente é necessário você ter, você precisa definir, poxa, eu quero criar, de repente, algo meu, eu quero começar com algo que sou eu, o proprietário, sou eu que vou administrar, sou eu que vou decidir como tudo vai acontecer, ou eu quero entrar em algo que já existe, algo que vai ser um complemento de alguma outra coisa. E aí eu vou realmente explicar para vocês o que isso quer dizer. Algo entrar em algo que já existe, algo que já tem alguém que realmente administre, algo que realmente já existe alguém que, inclusive, fale como quer que seja feito, é, por exemplo, escola. Escola é algo que já existe uma organização, já existe uma estrutura, então você, na realidade, você entra com uma parcela de participação dentro de um negócio que já existe. Academia já existe. Condomínio, já existe um condomínio, já existe algumas coisas lá dentro, mas o condomínio ainda é um pouco mais flexível. Mas alguns braços que eu quero que vocês realmente entendam, eles realmente fazem parte de uma estrutura que já existe. Então, escola, academias, clubes, são locais que você pode estar inserindo o Pilates para criança, o P4K, sim, mas não é um local em que você vai ser a pessoa que vai dar todas as regras, que vai ditar as regras, que vai dizer como funciona, que vai dizer tudo como você quer que esteja acontecendo. Porque você é uma continuidade de algo que já existe. Então, é muito importante que você tenha essa clareza, é muito importante que você entenda que nem todos os lugares você vai ter realmente o domínio daquilo que você quer implementar ou daquilo que você vai ter que investir. Então, primeiro passo é saber aonde eu quero estar. Ou então eu quero ter algo meu que eu realmente
diga como acontecer, que eu realmente vou fazer o negócio funcionar, que eu realmente vou dizer se eu quero ou não, ou o tempo que vai durar, ou quantas pessoas vão ter, aí é uma outra forma de investimento. Então, normalmente, quando é algo seu, e aí você abre, você cria, é o estúdio que daqui a pouco eu já tenho de alguma coisa, mas que eu posso implementar, que eu sou, teoricamente, o proprietário e posso mexer, ou eu vou criar algo novo que é meu. Eu tenho, inclusive, alunos que começaram fazendo coisas na sua própria garagem, no seu próprio local de trabalho, onde já estava trabalhando, ou abrir uma outra sala, ou implementaram num horário que já tinha folga. Então, cada vez mais, quanto mais você vai aprofundando isso, você tem que ter mais clareza. E é isso que eu quero dar para vocês. Você tem que ter clareza. O que, que você quer? Porque não resolve você querer fazer tudo um pouco. Não resolve, eu vou abrir uma sala, mas eu vou entrar na escola, mas eu quero trabalhar no condomínio, mas eu quero. Não, gente, sabe aquela história de que a gente não deve querer estar em todos os lugares. É preferível você estar muito forte em alguns lugares e após você estar firme naquilo, você então começar a dominar outras áreas. Mas não queira estar em todos os lugares, porque você vai ter dificuldade de fazer um bom trabalho. Então, entenda, existem as possibilidades de estar em outros locais e atuando? Existe, e realmente eu aconselho que você possa estar escolhendo aonde se sente melhor e aonde nesse momento é importante. Por isso que eu disse, qual é o investimento inicial? O que você precisa para começar? Quando você entende que, sim, tem que ter algo para começar e que nada nessa vida, e nada, gente, nada nessa vida é de graça, por mais que a gente ache que, Vânia, mas tu faz live todo dia de graça. Sim, eu não tenho uma remuneração das pessoas que assistem, mas a pessoa que está assistindo, ela está colocando algo de valor dela, que é o quê? O tempo que ela está aqui comigo, o tempo que ela está investindo em conhecer. Então, existe algo que realmente é valioso. Então, primeiro passo, defina aonde você quer estar. Defina, quero ser um braço de algo que já existe, ou eu quero ser realmente o braço, ou eu quero começar algo que realmente eu vou definir. Eu vou fazer aula tal dia, tal horário, em tal lugar. Isso é quando você define. Quando você é um braço de algum lugar, a instituição vai dizer para você, ou o local vai dizer, os horários são esses, você tem tal sala, você tem tal material. Então, ele te dá as coisas, entende? Então, primeiro você tem que definir isso. Quando a pessoa realmente não tem condições nenhuma, né, que eu digo de investimento, ou tem uma verba de investimento menor, qual é o lado mais fácil de entrar? Num local que já existe uma estrutura, né? Então, quando você não tem condição financeira nenhuma para começar a investir em alguma coisa, você precisa ir por um caminho mais fácil e um caminho que não demanda tanto investimento seu, que é realmente um clube, uma academia, uma escola, enfim, porque ela já tem uma estrutura. Então, qual é a estrutura que você precisa buscar? Uma estrutura que comporte as crianças que você vai trabalhar. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, mas eu vou precisar ter uma sala gigantesca. Isso, na realidade, às vezes é algo que você pensa, tá? Não é algo que realmente seja importante você entender. Então, existe essa possibilidade de você começar com algo que realmente vai ter um custo de investimento muito pequeno. E você pode começar a fazer algo no local num outro negócio, né? E que é um complemento do negócio principal. Então, a academia, ela vende vários outros serviços. Ela vende musculação, ela vende aula de ginástica, ela vende aula de alongamento, ela vende crossfit, ela vende, enfim. E ela pode estar fazendo um braço atendendo pilates para criança naquela academia? Pode, mas você não vai ser a pessoa que vai ser que vai provavelmente assim, eu quero a sala tal, eu quero o horário tal. Você vai ter que aceitar aquilo que for passado para você. Entenderam, gente? Entenderam isso, tá? Então, isso acontece tanto no condomínio, quanto na escola, quanto no clube, quanto na academia.
Entende, gente? Isso acontece. O único lugar que você realmente pode ser o realmente responsável e pode definir as coisas é quando você tem o seu próprio negócio. Quando você cria algo e que você é a pessoa que vai estar fazendo todo o processo, definindo todos os processos. Eu não vou entrar no mérito que é melhor para cada um. Cada um tem as suas personalidades e as suas habilidades, né? Então, por exemplo, para mim, eu que sou uma pessoa que tenho, sim, uma veia empreendedora, né? As pessoas dizem, a Vânia tem a veia empreendedora. Eu gosto de criar coisas e não depender de outros, sim. Mas, ao mesmo tempo, você ter algumas coisas que te mantêm nos dois lugares é importante. Quando eu comecei, eu conto para vocês a história, inclusive para quem não conhece, quando eu comecei lá no início, né, eu já tinha um estúdio, mas eu entendia que naquele momento eu teria que ir num local onde já tivesse o quê? As crianças. E aí sim, eu fui para a escola, né? Então, eu fui para a escola, eu fiz um projeto, eu fui até a estrutura da escola. Isso é bom ou é ruim? Depende. Depende do objetivo da pessoa. Depende se eu sou uma pessoa que quero ter o domínio de tudo ou eu não quero. Então, vai depender. Naquele momento, foi bom, mas existiu uma dificuldade, existiu a aprovação de alguém. Eu precisei que alguém dissesse para mim, ok, Vânia, a gente gostou do projeto e nós vamos implementar. Diferentemente de você fazer algo que você é o dono e que você pode dizer, não, eu vou pôr e ponto. Eu não tenho que pedir para mais ninguém se eu vou colocar o Pilates for Kids ou não. Entende? Então, você tem que ter isso, tá? Saber aonde você quer atuar e saber qual a melhor forma de estar inserindo essa modalidade e realmente criando algo que possa ser muito rentável para você, ou se às vezes você quer, inclusive, né, dar o valor de uma parcela da sua rentabilidade para alguém que está colocar o Pilates no clube. Todas essas instituições, e principalmente que você vai estar levando um braço, ela vai ter um percentual do seu investimento, ela vai ter um percentual do valor que você tem que dar para a instituição, ou para a escola, ou para o condomínio, ou para alguma instituição. Então, não fique achando que você não vai investir nada, você vai investir o seu próprio trabalho, tá? O lucro do seu trabalho, um percentual vai para essa instituição, aonde você está inserido. Entenderam, gente? Então, não caia no conto do vigário e daquela história de não, mas eu vou pegar e vou entrar direto no lugar e aí eu não preciso colocar dinheiro nenhum. Você não bota no início, mas depois você vai colocar. Você vai ter que dar um percentual para o local. Entenderam, gente? Então, tem os dois lados da moeda e você precisa entender isso, tá bom? Existe algo que se chama MVP, tá? Que é uma sigla, inclusive, americana e que quer dizer mínimo produto viável, tá? A sigla quer dizer isso. Quer dizer o quê? Qual é o mínimo viável nesse produto? No nosso produto que eu estou ensinando para vocês, é realmente o Pilates para criança. Então, qual é o mínimo de investimento que você tem que ter, né, dentro do Pilates Kids para começar a criar algo, né? Então, você tem que ter essa clareza. E como eu disse no início ali da live, você vai ter que ter essa clareza de saber se você entra em algo seu ou se você entra em algo de alguém, tá? E dentro desses dois campos existem os lados bons, né? Existe o bônus e existe o ônus, né? Então, dentro de um lugar que você, não é você que domina, que não é você que realmente bate o martelo se eu quero, se eu não quero, se eu quero trabalhar desse jeito ou não, você define, ok, eu quero ir colocar tal aparelhagem, eu quero tal acessório, eu quero trabalhar tantas horas, ou eu vou ter que cumprir com aquilo que a pessoa está me dizendo. Então, o bônus é você entrar num lugar que, teoricamente, você acha que não tem que pagar nada, porque a estrutura já está lá, e o ônus é você se enquadrar dentro das ordens, dentro da estrutura, dentro dos horários, dentro daquilo que já acontece naquela estrutura. Quando é algo seu, você, inclusive, tem liberdade, você define os horários, você define como, você define valor,
você não faz um acesso, um aporte para alguém que está começando, você não tem que dar um percentual porque o negócio é seu, mas ao mesmo tempo você vai ter o quê? Que colocar um valor inicial para começar algo. Então, existe essas duas possibilidades. Ai, Vânia, mas é muito difícil, eu não tenho dinheiro agora, porque a coisa está complicada. Enfim, gente, cada um de vocês tem que realmente analisar. Existe hoje possibilidades de crédito muito boas e às vezes a gente não se dá conta e acha que é melhor trabalhar para alguém, tá? Eu sempre digo a vocês que aquilo que você é dono, aquilo que você tem autonomia de decidir, você sempre vai ter um ganho maior, porque você está no risco. Você tanto está no risco de ganhar mais, como você está no risco de ganhar menos, vai depender muito de você, tá? Então, eu tenho muito essa questão de ter o domínio da situação, de realmente definir. Ah, eu quero fechar daqui a pouco, todo mês de dezembro que eu quero viajar, ok, vou lá, fecha, acabou. Ah, não, na escola não pode, ter que cumprir os horários até tal dia. Entende? Então, existe essas duas moedas. Tá, tá, gente? Vocês estão entendendo? Manda um coraçãozinho aí para mim saber se vocês estão entendendo. Ficou claro essas duas linhas de início, né? Aquilo que às vezes a gente não enxerga, mas que realmente está inserido. Então, tenham clareza que realmente as coisas. Eu estou falando para vocês, gente, o mais simples possível e o mais direto possível. Eu realmente quero que vocês tenham clareza. Não achem que, porque às vezes a gente pensa, né? Então, por exemplo, o meu primeiro projeto na escola, eu entrei num projeto que realmente entrou como dentro do currículo escolar. Então, o que acontece? Eu entro como um benefício para a escola, né? Eu não entro como algo que a escola possibilita ter algo a mais. Não. A escola dá para todos os alunos esse bônus a mais. Então, o que acontece? Um projeto dessa linha, ele é totalmente diferente de um projeto que a escola abre um precedente para que você possa colocar num turno contrário. O que acontece? Toda escola que quer ter aulas aulas extracurriculares, aulas contraturnos, ela está fazendo o quê? Ela está cedendo o local, ela está cedendo a estrutura e você entra com um serviço. Porém, um percentual do que você vai estar ganhando, a escola vai pedir. Ou o condomínio, ou o clube, ou a academia. Entenderam? Então, isso tem que ficar claro para vocês. Não achem que, eu vou apresentar no condomínio, eu vou apresentar na escola, eu vou apresentar no clube, e eu vou cobrar R$ 100 por criança e os R$ 100 vai ficar para você. Não é assim que acontece. Um percentual daquilo, e aí vai de acordo do contrato que vocês fizerem, fica para a escola, ou fica para o condomínio, ou fica para o clube. Entenderam? Eu realmente aconselho, inclusive, que você jamais faça por hora. Eu cobro, sei lá, eu cobro R$ 1.000 para trabalhar 2 horas por semana no clube. Não, é o pior erro que você pode estar cometendo. Porque daí você já entra em algo teoricamente perdendo. Porque se a instituição colocar 20 alunos para você, você já perde muito no financeiro em função da quantidade, tá? Isso acontece em várias outras atividades. Gente, isso é comum acontecer. E aí as pessoas vão dizer, olha só, já estou entrando num negócio que na realidade não era objetivo, mas eu acho que é importante alertar vocês. Eu já fui, inclusive, numa escola, e a escola me disse assim, não, Vânia, mas olha só, porque eu trabalho por criança. A instituição, os pais me pagam por pessoa que eu estou trabalhando, que é o mais justo. Se eu trabalhar com mais pessoas, eu ganho mais. Se eu trabalhar com menos, eu ganho menos. E aí, a escola, enfim, me disse assim, não, mas nós temos uma prof de balé que ela nos cobra da escola, sei lá, era bem baixo o valor que ela cobrava, e a gente monta as turmas. Só que, gente, a pessoa que fez esse tipo de projeto, esse tipo de negociação, ela realmente não entendeu que ela está perdendo muito com isso. A escola ganha em cima dela, muito a mais do que ela, entendeu? Então, ela deveria saber se valorizar e ela não está se valorizando. Mas todos os outros esportes são assim. Ok, todos os outros, mas o Pilates Kids não é assim.
E aí você pode estar realmente sendo muito firme em algo que você só trabalha. E quando a gente começa em algo, a gente tem que começar certo. E é o justo. E eu disse para a pessoa, ok, mas você acha que é justo eu dar aula para 20 crianças, você cobrar R$ 50 de cada criança e eu receber bem a menos do que isso? Sendo que eu vou estar dando aula, sendo que eu tenho conhecimento, sendo que eu vou transmitir algo importante? Então, isso você tem que passar para a escola. Isso você tem que saber antes de ir lá e colocar os pés pelas mãos e fazer um projeto de qualquer jeito e cobrar uma miséria. Entende? Então, você tem que ter clareza quando você faz isso. Então, não fique achando que, eu vou começar num lugar onde eu não tenho que botar dinheiro nenhum. Não, porque às vezes a escola diz, não, você começa, e aí a gente tem um percentual em cima, e às vezes quem na realidade você está fazendo um trabalho e quem está ganhando é a instituição por você, entenderam? Então tenha clareza nisso e saiba realmente fazer as coisas que sejam boas para os dois lados. Eu não quero dizer que você tem que pensar só em você, mas o bom negócio, o bom projeto, ele tem que ser bom para os dois lados. Ele tem que ser bom para você, como a pessoa que está trabalhando, ele tem que ser bom para a criança que está sendo o final do projeto, está sendo bom para outro terceiro que está abrindo mão de algumas coisas, está cedendo um local, está cedendo alguns equipamentos, enfim. Mas vocês entendem que a maior parcela de responsabilidade é sua. Vocês sabiam que, gente, uma pessoa que faz um projeto, por exemplo, tá? Por que é importante vocês entenderem? Um engenheiro, tá? Eu vou falar disso porque meu esposo é engenheiro, então é muito fácil em falar isso para vocês. Um engenheiro, tá? Ele faz um cálculo, ele trabalha numa empresa, certo? A empresa contratou ele e ele é uma pessoa que vai estar usando a estrutura da empresa. Ele não tem um local fixo para trabalhar, ele trabalha dentro da empresa. Ele faz o trabalho dentro da empresa e, inclusive, ele é responsável por determinados projetos que ele assina. Supomos que ele assinou um projeto de uma máquina, tá? Ele é o responsável da máquina. Qualquer coisa que acontecer com aquela máquina, não é a empresa que vai arcar com a responsabilidade. É quem? É o engenheiro que assinou. Então, fiquem atentos de que qualquer problema que acontecer com a criança que você está trabalhando, não é a escola que vai responder, e não é a academia, e não é o clube, é você. Então, realmente se valorize, porque você, às vezes, pode estar colocando toda a sua estrutura, inclusive de conhecimento, e você não está sendo remunerado por isso. Então, preste atenção. Tá bom, gente? Era só um parênteses que eu queria abrir para vocês realmente estejam atentos às coisas. Eu sei, gente, que nós, da área da saúde, ninguém nos ensina isso. A gente não aprende na faculdade, ninguém explica o que a gente tem que se posicionar. E, às vezes, a gente, eu digo bobinho, né? É bobinho porque a gente vai achando que todo mundo é igual a gente, né? A gente acha que ninguém vai se prevalecer, a gente acha que todo mundo é honesto, a gente acha que todo mundo realmente não vai tirar de você, só que o mundo não é assim, a gente tem que ter realmente conhecimentos para estar se cuidando, tá? E realmente fazer as coisas da maneira que são corretas e que são boas para os dois lados, tá? Então, sempre pense nisso. Para começar algo, o valor mínimo para iniciar tem que ser bom para os dois lados a longo prazo também, tá? Porque às vezes você fica pensando, mas eu não botei nada dentro do negócio. Não, gente, o seu conhecimento é o que mais vale. Eu não sei se vocês têm entendimento disso, tá? Mas o seu conhecimento é o que mais tem valor. Porque com o seu conhecimento, você tanto pode ajudar muito, ou como você pode botar tudo a perder. Entendeu? Então, isso é importante. Dentro disso, gente, o que eu quero trazer para vocês? Dentro do MVP, que é o mínimo, né? Mínimo do produto viável, o que é o mínimo para começar? E eu realmente quero entrar nesse valor, no valor não, mas eu quero dar uma ideia para que vocês possam estar estruturando. E existe duas categorias, o desnecessário, né? E o necessário.
Toda vez que você entra em algo, e toda vez que a gente começa a pensar em algo, a gente já começa a pensar no desnecessário. O que é desnecessário? O que vocês acham que é desnecessário, né? Então, sempre que a gente começa a pensar, a gente diz, ai, mas eu queria uma... Daí eu vou realmente ir na linha daquilo que você tem que começar sozinho, tá? Eu não vou entrar na linha de você entrar numa escola, num condomínio, num clube, enfim. Não vou entrar nesse mérito, porque aí o investimento, ele é só o necessário, tá? Mas o desnecessário é quando você começa a criar dentro da sua cabeça algo que você quer ter. Ah, então o que acontece? É normal, tá, gente? Eu pensava assim, você vai pensar assim, e eu quero te mostrar que isso não precisa ser desse jeito. Então, quando eu comecei, eu ficava pensando assim, ai, mas eu tenho que ter um local muito bonito, eu tenho que ter um local onde tenha muitas pessoas, onde as pessoas realmente me vejam, que seja fácil. E a gente fica imaginando, tipo uma vitrine, né? Em que as pessoas consigam passar na frente e elas consigam te ver, que elas consigam já ver a tua placa, inclusive num local fácil, que seja bonito, que seja amplo, que seja bem iluminado, que tenha todas as coisas. A gente vai realmente imaginando as estruturas e a gente realmente cria umas estruturas. Ai, mas aqui é pequeno. Ai, mas aqui é feio. Ai, mas aqui ninguém vai ver. E isso começa, inclusive, a fazer você, às vezes, desistir de algo que é muito rentável lá na frente. Então, preste atenção. Se você está caindo nessa armadilha de achar que sim, eu tenho que ter um local gigantesco, eu tenho que ter muito acesso, eu tenho que estar num bairro muito nobre, eu tenho que pagar um aluguel caríssimo para começar, você já está começando não é o mínimo, você já está começando com algo muito acima do que é o mínimo necessário, tá? Então, você precisa ter clareza, você não precisa ter todos os equipamentos, todos os acessórios que são as estruturas que eu realmente indico, você não precisa ter uma sala para de recepção, você não precisa ter uma sala de um vestiário, você não precisa de tudo isso, gente. Para começar, gente, eu não quero dizer que você nunca vai ter, e eu desejo que você tenha, mas você tem que ter clareza que você começa com um passinho de cada vez. Não queira dar um passo a mais daquilo que você pode no início. Faz um passo, conseguiu as coisas, dá outro passo, e assim você vai caminhando e indo em direção àquilo que você sonha ter, tá? Mas de início, gente, o que você precisa? Você precisa ter, sim, um local para começar. E o local precisa ser no melhor lugar da cidade, precisa ser no melhor bairro, no centro da cidade, né? Não, gente, pode ser inclusive na sua garagem, tá? Ah, Vânia, mas eu não tenho garagem. Pode ser na sala da sua casa. Que acontece? Quando você começa, você tem que tentar reduzir o máximo de custo possível. O que é custo? É o que você tem que pagar, mesmo às vezes não usando. Então, quando você começa algo, você tem que ter muita clareza. Como eu posso fazer algo que eu não vou ter que gastar? Porque no início tem menos pessoas, no início você tem mais dificuldade, você está começando. Todo início é mais fácil quando ele é mais pequenininho. Eu comecei na garagem da minha casa. Tenho alunos que começaram na garagem da casa. E aí, o que acontece? Você vai passar a vida inteira na garagem da sua casa? Não, mas você só sai de lá quando você tem oxigênio e você tem financeiramente como se sustentar num aluguel, por exemplo. Quando os seus próprios alunos conseguem te dar um valor para você pagar um aluguel, aí você dá um passo além. Quando você realmente entende isso, você se estrutura ali, entendeu, gente? E as pessoas, elas não olham somente o local que você está. E eu não estou dizendo que nisso não é importante, porque é importante. A primeira impressão é a que fica. Mas eu quero que vocês pensem o seguinte: você precisa, antes de chocar, de dar, nossa, que bonito, que legal. Se não tiver ninguém lá dentro, não resolve. Entenderam, gente? Então, as pessoas valorizam mais, tá? Como ela se sente e o bom trabalho que você faz do que o que você apresenta ter. O que mais vale quando você ganha um presente?
o pacote de fora, nossa, que lindo esse pacote, que bonito, ou o que realmente tem dentro. Então, às vezes, a gente confunde querendo dar um presente lindo, um pacote bonito e dentro não tem nada de valor. Então, tenha clareza que você tem que dar uma boa sensação, você tem que dar uma boa aula, você tem que conquistar aquela criança, você tem que ter esse primeiro investimento que é no que, gente? No seu conhecimento. Que esse sim é o conhecimento necessário. O principal, o que não pode faltar é conhecimento. Porque com o conhecimento que você tem, você começa e você expande. Quando você não tem conhecimento, às vezes você começa grande e você acaba realmente tendo que fechar e não funciona. Porque você não tem conhecimento para começar. Você não tem noção das coisas que elas começam e elas vão abrindo. Você não tem noção do que fazer depois. Então, sempre tenha clareza, gente. Dois processos são extremamente importantes você saber, que é o necessário e o desnecessário. Desnecessário é ter uma estrutura gigante, é causar realmente um impacto visual, um impacto bonito. E eu não estou dizendo que se daqui a pouco você tem condições de começar assim, comece. Agora você tem que ter oxigênio para se manter alguns meses assim, porque o início é mais complicado, entendeu? Então, eu estou mostrando para vocês como começa-se os negócios, tá entendido, gente? Então, sempre que possível, comece com custo. O que é custo, gente? Custo é o que você tem que pagar independente de tudo que aconteça. Um aluguel é um custo, água é custo, luz é custo. Entende, gente? Então, a água que as crianças bebem é custo? Mais ou menos, é um custo, mas ela só vai ser usada se as crianças beberem. Mas também é um custo. Então, tente diminuir o máximo possível do custo para começar algo, tá? E depois você começa a fazer as coisas, conforme você vai trabalhando, vai entrando o valor ali dentro, e aí esse valor você vai aos poucos, e é aos poucos. Não é, eu tenho agora uma turma, eu já vou me mudar, vou pegar uma sala que cabe 3 vezes mais da quantidade de crianças que eu tenho. Vai aos poucos, entendendo essa grande lição de vida, que tudo é pequenininho e vai crescendo. Uma plantinha nasce de uma semente, vai crescendo. Uma pessoa nasce de um embrião e vai crescendo. Tudo começa pequenininho, entenderam? Começou pequenininho, validou, até porque, por que o pequenininho? Porque se você errar, é pequenininho o estrago. Se você fizer as coisas erradas, é pouca gente que vai saber. Se você colocou as coisas, ou de repente tentou fazer algo de uma maneira que não era o certo, é poucas pessoas e você não vai colocar em risco toda a estrutura. Agora, o que às vezes as pessoas realmente têm que ter clareza é que elas, às vezes, ela coloca todas as fichas num lugar. E já existe, né, a sábia orientação de que diz, né, que a gente não deve colocar todos os ovos da galinha na mesma cesta. Eu não estou dizendo que você tem que largar tudo que você está fazendo agora, né, e que você agora vai fechar tudo que você está fazendo, vai pedir demissão e vai abrir um estúdio e vai trabalhar só com pilotos para criança. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas eu também não estou dizendo que isso não é possível acontecer. Mas eu quero que você comece aos poucos. Coloque um ovinho aqui para que você realmente perceba se aquele ovinho pode estourar e ter uma galinha, e daquela galinha ter mais ovinhos, entende? Então você tem que ter clareza nisso e você tem que saber que você sempre vai ter algo no início para investir. E o que eu quero dizer com isso, gente? Eu falei do desnecessário. É desnecessário ter um local muito grande, é desnecessário ter várias bolas, né? Então as pessoas dizem, meu Deus, Vânia, mas uma bola suíça custa R$ 60. Como é que eu vou ter todas as bolas? Eu quero ter o Magic Circus. É caro, é mais de R$ 100 cada um. Eu quero ter uma Teraband, eu quero ter... Todo mundo quer ter os acessórios, eu quero ter um rolo para trabalhar com a criança. Todos esses acessórios, eles são caros. São, porque na realidade você vai ter que ter uma quantidade para aquelas crianças.
Mas é necessário começar com tudo isso? Não é necessário. Não é, e não te aconselho que você, inclusive, vá lá e compre todas as bolas. Vai aos poucos, conforme a necessidade, fazendo. Começou 5 crianças, vai lá, compra 5, sei lá, espaguete, 5 bolas diferentes. Começa com um custo baixo. Começa na sua garagem, você não vai ter que pagar aluguel. Começa você dando aula, você não vai ter que pagar ninguém para fazer aquilo. Mas você precisa realmente entender que algo você vai ter que investir, tá? Eu estou dizendo para vocês que não precisa ter grandes investimentos, mas algo é importante você ter e ter que investir. Principalmente para você trabalhar com pilates para crianças, você tem que ter clareza, você tem que saber trabalhar, você tem que saber o método de trabalho. E esse é o único investimento que você precisa ter no início. O investimento em você. Porque se você não sabe o que fazer, você não vai para frente, você não aumenta, você não cresce. Você pode, inclusive, ter uma grande oportunidade de jogar ela fora por falta de conhecimento. Quando eu falei da história da prof de balé, o que acontece com essa prof? Ela está perdendo muito, muito por falta de conhecimento. Ela vende a hora dela, sendo que a hora dela é o que ela nunca deveria estar vendendo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que às vezes a gente fica pensando: ah, mas esse curso é muito caro, ah, mas essa formação é muito complicada, é muito difícil, eu não tenho dinheiro agora. Às vezes, gente, você vai pelo caminho mais fácil, do curso mais barato, só que esse curso não te ensina aquilo que às vezes o curso mais caro te ensina. Não te ensina a se posicionar, não te ensina os erros que a maioria dos profissionais entram. Nós, da área da saúde, investimos muito valor na questão não só de tempo, mas também financeiro numa graduação, que nos deu, sim, um conhecimento específico, mas que só esse conhecimento não nos ensina a montar algo. O conhecimento que a gente tem na faculdade nos ensinou a ser, sim, excelentes profissionais, a ter segurança em fazer um trabalho que a gente escolheu, mas a gente não tem clareza e a gente não sabe nem, às vezes, cobrar o valor que deveria ser cobrado da pessoa. Por quê? Porque ninguém te ensinou. E aí, às vezes, a gente acha que é caro investir num curso que vai te ensinar a fazer custo, a precificar. Ah, mas eu não vou pagar, sei lá, quanto custa um curso que te ensine a fazer uma precificação adequada? 2, 3 mil reais? É caro? Às vezes, para algumas pessoas é caro, para outras é barata. Mas a longo prazo, gente, você coloca o preço errado na primeira vez, você perde o resto do ano. Por um erro. Então, quando você realmente analisa as coisas, você tem que analisar um contexto geral. Não é aquilo que você está enxergando. Ah, mas eu só preciso aprender a dar aula. Essa é a parte mais fácil, às vezes, do negócio. É a parte que você já sabe, inclusive, às vezes que você já conhece. Ah, eu já trabalho com algumas coisas, então, na realidade, você já tem um pouco de histórico disso. Mas e todo o restante das coisas que acontecem? Quando alguém realmente pedir para você, me traga um projeto e vamos conversar sobre ele. E aí você não sabe nem se posicionar, porque a escola, o clube, o condomínio, ele vai querer o quê? Ele vai querer, normalmente, ganhar em cima de você. E se você não souber se posicionar, se você não souber argumentar, e você não souber realmente falar o que é o certo e o que é o errado, você realmente começa fazendo algo que você já está entrando perdendo. Você já entra perdendo no negócio. E aí você às vezes não se dá conta. Aí passa um mês, passa 2, passa 3. Lá na metade do ano você se dá conta. Poxa, mas não tá certo o que está acontecendo. Aí você vai lá e tenta rever a pessoa e diz: olha, você assinou um contrato, não tem mais o que fazer. Vocês entendem o que eu estou dizendo para vocês? Que às vezes parece muito tranquilo, parece muito fácil, só que você tem que ter clareza, você tem que saber dar o passo certo na direção certa. E quando você tem que entender que investir em você, gente, anota isso em letras garrafais, escreve aonde puder.
o melhor investimento que você faz é em você, é no seu conhecimento. Porque é você que vai fazer aquele conhecimento multiplicar N vezes. Agora, se você achar que, eu não vou adquirir tal curso, porque eu não acho que é necessário, quem está perdendo é você a longo prazo. E sempre pensem, tudo que investe em mim, né? Quando eu invisto em mim, eu tenho o conhecimento e eu tenho a clareza de saber como fazer. Eu posso, inclusive, ajudar outras pessoas, porque eu sei o que fazer. E quando a gente sabe o que fazer, a gente pode, inclusive, fazer de novo, N vezes de novo, começar N vezes de novo, em locais diferentes, porque eu tenho o conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, eu tenho segurança. Quando eu tenho segurança, eu faço o que precisa ser feito. Agora, o que a gente mais vê é as pessoas o quê? Inseguras. Por que elas são inseguras? Porque elas não têm conhecimento. E parece que é uma bola de neve, porque mesmo elas tendo insegurança, elas não têm conhecimento e elas não investem em melhorar também, em ter mais conhecimento. Então, às vezes a pessoa ela vai dizendo assim, mas eu não posso investir esse valor agora porque eu não tenho. Mas se você não tem o valor agora, você acha que você não investindo nada, você vai ter amanhã? Se você não mudar nada, não é assim. Jesus Cristo fazia milagres, sim, ele fazia. Mas às vezes ele te dá as oportunidades para você começar a mudar a chave. Ele não vai vir aqui e vai dizer, plim, agora você tem toda a clareza, todo o conhecimento, vai lá e faça. Agora, você tem que entender isso, que para que você possa, sim, se sentir bem, ter clareza, começar algo, ou, inclusive, fazer algo em determinados lugares, você tem que se posicionar e você tem que saber o que está fazendo. Entendeu, gente? Eu já neguei projeto em algum lugar, porque daquela estrutura eu não aceito. Porque aquela escola que me disse, não, a gente só contrata por hora, eu disse, então, amém, tchau para vocês. Eu não vou me submeter a fazer isso, porque eu tenho que valorizar o meu conhecimento. Se vai ter outro profissional que vai se submeter àquilo, o problema é dele. O problema é dele que vai realmente estar perdendo naquele tipo de negócio. Então, você tem que saber como fazer, a maneira adequada e investir em você é isso. É investir em conhecimento, é investir em clareza, é investir em segurança. Porque o momento que você peita um diretor e diz para ele, não, dessa maneira não é o mais correto, não é o justo. E por que não é o justo? Você explica para a pessoa por que não é justo. Porque vocês cobram dos pais uma mensalidade todo mês dos pais, de cada um dos pais. Vocês não cobram, nós vamos cobrar a turma, eu vou cobrar 10 mil reais para essa turma. Aí os pais escolhem quantos alunos vão ter ali. Não, não é assim que acontece, não é? Eu falei para o diretor. Vocês cobram uma mensalidade de cada aluno. Por que eu tenho que trabalhar por hora? Entenderam? Então, a estrutura é de um jeito, mas as pessoas tendem a querer ganhar em cima de você. Então, gente, não esqueça que o investimento mínimo para você começar, para você iniciar, é o investimento que você vai ter que fazer em conhecimento. Esse é o mínimo que você tem que ter. Porque esse conhecimento vai te dar clareza de começar em qualquer lugar. Mas em qualquer lugar com sabedoria, com clareza, com inclusive estratégias de melhorar. Inclusive de, eu vou começar na garagem da minha casa, quando eu tiver tantos alunos, eu vou estar recebendo tanto, aí eu vou ter condições de pagar o aluguel que é no lugar tal, que vai ter mais visibilidade, que vai me trazer mais aluno, mas que eu não vou perder um negócio, que eu não vou, daqui a pouco, trabalhar e não vou receber nada no final do mês. Porque às vezes as pessoas abrem estúdios, e o que mais acontece, gente, abrem estúdios no conto do vigário, achando, não, vou abrir um estúdio, eu vou ter vários alunos, e aí eu pago os custos. E aí passa um mês, e não entra, e passa outro, e tem trocentos mil estúdios. E aí o que acontece? A pessoa não se mantém,
porque ela tem que viver, ela tem que pagar aluguel, ela tem que pagar água, tem que pagar luz, ela tem que pagar o dela, né, para ela realmente viver. E aí o que acontece? Passa um mês, ela conseguiu. Passa 2, entrou 2 alunos, que não paga nem um décimo do que deveria. Passa o terceiro mês, entrou mais um. O que acontece, gente? Puf, quebrou. E essa pessoa, ela tende a fazer o quê? Ela tende a ficar traumatizada e nunca mais ela vai querer abrir nada na vida dela. Por quê? Porque ela começou de uma forma inadequada. Ela começou grande e teve que diminuir. Então, sempre faça inverso. Comece pequeno e amplie. Aprenda, tenha conhecimento. Gente, aprenda o máximo possível. Não aprenda só a dar aula, gente. Não aprenda só, ai, como eu dou aula? Como que eu ensino tal coisa? Não, a gente tem que aprender outras coisas. Não quer dizer que eu vou ser agora, a Vânia agora vai dar aula de investimento. Não, eu não dou aula de investimento, mas eu sei para mim, para os meus negócios. Eu sei quanto que eu tenho que cobrar. Porque eu investi em mim em conhecimento. Eu invisto em mim em conhecimento de cursos. Porque se eu não investir em mim, como que eu vou fazer para melhorar? As pessoas dão alguns conhecimentos gratuitos? Sim, então, inclusive, eu posso dizer para vocês que nunca na era foi dado tanto conhecimento gratuito como é dado hoje em dia. É muito conhecimento gratuito. Ninguém nunca me falou o que eu estou falando para vocês. Ninguém nunca me falou o que eu estou falando para vocês. Eu tive que pagar muito. Eu tive que investir muito. E eu realmente não me arrependo. Porque esses investimentos me deram segurança de dizer um não, segurança de dizer, não, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, eu sei que o caminho é esse, eu sei aonde ele vai me levar, eu sei o que eu tenho que fazer hoje, amanhã e depois. E quem passou por essa pandemia, quem passou por uma situação como a que a gente passou, e realmente está no mercado ainda, está de parabéns. Porque realmente muitas e muitas empresas fecharam. E é porque a empresa era ruim? É porque a empresa tinha um produto ruim? Não, é porque a empresa era mal administrada. Faltava quem? A pessoa, a cabeça do negócio, saber fazer as coisas certas. Saber que tem meses que vai andar menos e você tem que ter uma reserva. Não tinha caixa para manter. Vocês acham que quebra por quê? Porque não tem caixa, porque não tem dinheiro para pagar os custos que tem todo mês. É isso que quebra normalmente as empresas. E às vezes essas empresas já vinham, né? Já vinham se protelando, já estava, como a gente diz, né? A água já estava aqui, ó. E aí veio o quê? Fechou a pandemia, 10 dias sem trabalhar. Puf. Acabou o investimento, acabou o valor. E quebra. Então, eu quero que vocês realmente tenham clareza disso. E eu quero que vocês tenham negócios que eles se mantenham, que seja lucrativo para vocês, que vocês vivam disso. Meu maior objetivo é ter pessoas que vivam do Pilates para criança, assim como eu vivo. Eu vivo do Pilates para criança. Eu tenho o meu negócio de Pilates para criança. Eu tenho um projeto na escola, mas é do jeito que eu fiz do projeto. É do meu jeito e daquilo que eu realmente entendo que é justo para os dois lados. Inclusive, eu também não posso só olhar o meu lado. Eu tenho que olhar o lado da escola também. Eu tenho que olhar o lado do clube também. Mas eu tenho que ter clareza que o bom negócio é bom para mim, é bom para o local. E aí sim a coisa tende a crescer. E assim você constrói parcerias, que eu realmente aconselho que você faça. Faça a parceria, tenha mais pessoas, tenha mentores, tenha pessoas que te ajudem, tenha pessoas que estão junto com você. Mas que essas pessoas agreguem a vocês e aquilo que você está fazendo, a sua missão. O que realmente, e a gente já falou várias vezes sobre isso, o que você quer da sua vida trabalhando com Pilates para criança? Você quer transformar a vida dessa criança? Você quer que lá no fundo, aquela criança que você pegou hoje, com 5, 6 anos, ela realmente se torne um adulto daqui 10 anos saudável, com menos propensão a problemas posturais porque você fez um bom trabalho? Ou você só está olhando quanto eu vou ganhar com essa criança? Se o seu olhar é só na questão financeira, é muito tendencioso que você não se permaneça nisso. Porque por mais que sim, o Pilates Kids é muito vantajoso, é muito rentável, mas se as pessoas que entrarem nesse mercado
não tiverem essa clareza, e a minha preocupação, gente, é com as pessoas que estão entrando nesse mercado. Porque as pessoas têm que ter clareza do que elas estão fazendo, porque senão elas botam tudo a perder. Elas começam a entrar no jogo do valor baixo e aí perde tudo que construiu, às vezes, numa cidade. Tudo que construiu num bairro. Por que no início do Pilates, no tradicional, quando se começou, o valor era 1 e hoje a gente percebe que é metade do valor que se cobrava e mesmo assim ainda existe pessoas que acham caro porque não tem conhecimento suficiente. E aí está acostumado num sistema, né? As pessoas que trabalham está acostumado numa academia que ganha R$5 a hora para ser instrutor e aí se a pessoa oferecer R$10, acho que está muito bom. Só que é outro negócio, gente. É outra estrutura, é outro formato. Isso é o diferencial. E é dessa maneira que a gente tem que se posicionar. Sabendo que sim, tem que ter investimento, tem que ter o mínimo de investimento. E o mínimo de investimento é no seu conhecimento, é na clareza de realmente escolher estar fazendo formações, está aprendendo com quem realmente sabe o que está fazendo, que sabe te passar, inclusive, aquilo que ninguém te passou, que vai te dar um passo a passo, que vai te orientar, que vai te dizer tudo o que você precisa saber. Esse é o investimento. E quanto é esse investimento? Às vezes é 5 mil, às vezes é 3 mil, enfim, depende. Mas não ache que, gente, investir 3 mil num curso é muito caro, porque você investiu mais 50 mil numa faculdade que não te gera o valor que você deveria estar gerando. Então, você tem que ter clareza. Há mais ou menos uns 15 dias atrás, uma pessoa, inclusive, ela me questionou, Vânia, quanto é o Pilates no teu estúdio e tal? E aí eu falei o valor para a pessoa, ela disse, eu vi que a pessoa ficou achando que era um pouco caro. E aí eu perguntei para a pessoa, você achou que está muito caro? E ela disse para mim, não, ela ficou meio sem jeito, assim, mas então vamos fazer uma analogia. Quanto você paga para fazer uma massagem? E ela me falou que o valor era muito semelhante, tá? Na minha região aqui é muito caro a massagem. Aí eu perguntei para ela, ok, e a pessoa que faz a massagem, você, qual é a formação dela acadêmica? Ela tem alguma formação acadêmica? E a pessoa disse, não. Ela tem uma estrutura grande com aparelhos, com os acessórios que a gente utiliza aqui? Não. O que ela tem? Uma maca e uns cremes, né? E eu não tô, gente, em momento algum falando mal do profissional, bem pelo contrário. Ele sabe botar o preço no serviço dele. Quem não sabe, às vezes, é você. E aí ela me disse, não, na realidade, ela usa uma maca, ela tem os seus produtos e ela faz a massagem. Mas ela tem informação, ela investiu na carreira dela como profissional, anos e anos estudando a musculatura, estudando aonde deve trabalhar. Não, ela fez um curso de massoterapeuta. Ótimo, ok. E aí, você acha que o valor dela é barato? Ah, eu achava. A pessoa falou. Então, agora a gente vai colocar. E eu quero que você anote ali. E eu falei para ela. Para quem trabalha com Pilates, para trabalhar com Pilates, primeiramente tem que ser ou acadêmico, né? Então, tem que estar cursando, ou tem que ser formado, né? A pessoa que quer abrir algo tem que ser formado, né? É a sua responsabilidade, a formação é sua. Então, ela tem que estar formada naquela área, tá? Então, ela tem que investir, no mínimo, 50, 60 mil reais para começar. Então, quanto dinheiro ela já botou só em conhecimento que você não está valorizando? Ela tem que ter outros cursos que são realmente cursos de formação para aquilo. Porque, na realidade, a faculdade te dá uma base, mas para trabalhar com Pilates, você tem que investir muito mais em outros conhecimentos, em outros cursos para aprender a metodologia. Então, colocamos que ali a gente tem mais uns 10 mil reais em cima de cursos que a pessoa está trabalhando com você. Tem a estrutura que você está percebendo que é muito maior do que uma maca e de que alguns cremes. O profissional que está trabalhando com essas pessoas, ele também tem o conhecimento. E você acha que o Pilates é caro e a massagem é barata? E aí a pessoa, na hora, ela me falou assim, tu sabe que eu nunca tinha pensado nesse sentido, Vânia? Eu sei que as pessoas não olham nesse sentido. E a culpa não é tua, eu disse para ela. A culpa é da gente que não mostra essa realidade para as pessoas.
Se você não sabe mostrar por que o seu trabalho é mais caro do que uma massagem, é porque o erro está na pessoa da massagem ou está em você que não sabe realmente dar o custo certo? É porque a pessoa diz, mas eu vi um estúdio que custa tanto, então vai para lá. Porque aquela pessoa que está cobrando bem abaixo do custo, ela não se mantém. E vai passar um ano, de repente ela vai fechar, ela não vai conseguir se manter. Porque para dar um valor, você tem que saber o quanto você gasta primeiro. Entendeu, gente? Então, o que eu quero que vocês, eu contei essa história para vocês, é para que vocês entendam que quando a gente tem conhecimento, quando a gente investe na gente, em ter conhecimentos que vão nos manter firmes numa situação dessa, que a gente vai saber falar com uma pessoa e mostrar para ela o que ela está vendo não é o que é, porque na realidade ela enxergava algo que não é a realidade. Ela enxergava algo que ela julgava. Mas e aí as pessoas vão questionando, e você vai ter o quê? Argumentos para questionar a pessoa e ela mesma. Porque eu não disse para a pessoa, não, mas eu cobro isso por causa disso, disso, disso. Não, eu fiz a pessoa olhar, ela olhar as duas situações e ela mesma identificou. Não, realmente, o Pilates tem muito mais valor do que uma massagem. De custo, entendeu, gente? É isso que você tem que ter conhecimento e clareza no que você está realmente fazendo. Então, o que eu quero que vocês realmente... Eu vou fazer um resumo do que a gente falou da live de hoje, tá? A gente realmente comecei falando para vocês de que a gente tem que ter, sim, qual é o investimento para iniciar no Pilates Kids? E você, primeiramente, tem que ter duas noções. Você quer ter algo seu, que você domine, que você seja o responsável, que você diga como quer fazer, ou você quer trabalhar para alguém. E aí o alguém é o quê? É uma escola, é um clube, é um condomínio, enfim. Cada um tem que definir, decidir. Você tem que saber, ou eu vou pelo caminho A, ou eu vou pelo caminho B. Primeiro você pode ir pelos dois? Pode, mas primeiro vai por um. Depois você vai no outro, tá? Então você define por onde você quer ir. Toda vez que você for por um ou pelo outro, vai ter os lados bons de um e os lados negativos. Os dois lados têm o lado positivo e o lado negativo. Qual é o lado positivo de quem vai trabalhar com um lugar que já tem um negócio? Já tem estrutura, já tem você às vezes não precisa se preocupar com locação, com material, porque já tem. Mas a instituição, o local que você vai trabalhar, vai ter um percentual dos lucros que você tem. Então, você vai ter que dar um percentual para aquela pessoa. Teoricamente, você está pagando um aluguel todo mês sem saber, tá? Quando você é dono do seu próprio negócio, você tem que arcar com as consequências daquilo que você for fazer. Então, você pode começar muito grande e arcar com aquilo, e você pode começar pequenininho e ir aos poucos crescendo. Qual é o bônus? Qual é o ônus? Você pode começar pequeno e ir crescendo, é um bônus, tá? Porque você vai conforme as suas possibilidades e os seus investimentos. Eu posso comprar daqui a pouco, mês que vem, entrou mais crianças, eu posso comprar para o mês que vem, de repente, mais 3 bolas? Posso, eu tenho dinheiro aqui, vou lá e compro. As bolas é de quem? É sua bola, você pode usar ela quantas vezes você quiser. No estúdio, no condomínio, na escola, as bolas é de quem? Da escola. Você sai de lá, eles podem muito bem, às vezes, fazer o quê? Trocar você por um outro professor e acabou a história. A estrutura é deles, entenderam? Feito isso, gente, o que mais você precisa ter clareza? Que você tem que ter o seu MVP, que é o quê? O mínimo do produto viável. É o mínimo que você tem que ter. Então, o mínimo para se começar, quando se começa sozinho, é o quê? É um local para trabalhar. E esse local pode ser a sua garagem, pode ser a sua sala, pode ser sei lá, a garagem dos seus pais, a garagem do seu vizinho, do seu tio, enfim. Ache um local, de preferência para começar, que você tenha que, de repente, ter um aluguel muito baixo, tá? Comece pequenininho, conforme, e aí você vai fazendo, sim, todo um trabalho de marketing para trazer essas crianças, para elas saber que você dá aula, né? Porque também não adianta você abrir na garagem, você fechar as portas e ninguém saber que você trabalha lá. Então, você tem que começar pequenininho e aos poucos ir crescendo, tá? Feito isso, para fazer isso, você tem que ter o mínimo de investimento no produto. E qual é o produto que você tem que ter para fazer qualquer um desses ramos? É em você.
Então, o mínimo de investimento no produto é no seu conhecimento, é naquilo que você tem que saber para fazer as coisas acontecer. Você tem que saber o método para fazer o método funcionar na escola, para fazer o método funcionar no clube, na academia, para você fazer daqui a pouco na sua garagem. Você tem que ter esse conhecimento. E então, o mínimo do viável do produto é conhecimento em você. É você saber como fazer. E aí você vai optando depois por alguns caminhos. Falei também que existe o investimento desnecessário e existe o investimento necessário. Qual é o investimento desnecessário? Começar gigante, começar numa sala grande, com alto valor de aluguel, com vários profissionais trabalhando para você daqui a pouco no início, com um custo, de repente, de marketing. Às vezes as pessoas colocam, por exemplo, uma sala no shopping. Gente, uma sala no shopping o custo para se manter lá é altíssimo, porque você tem o aluguel, você tem o marketing, você tem todas as propagandas que são feitas durante o ano. Natal, eles têm um custo a mais para você fazer de divulgação, porque eles estão fazendo com vocês. Então, existem, sim, elefantes brancos, que é complicado de começar. E aí é desnecessário, eu não te aconselho que você comece assim. Comece com o necessário, menor, com muito conhecimento, com muita clareza, com muita sabedoria de como continuar. Eu quero que vocês comecem, sim, mas que vocês continuem crescendo. E não que vocês comecem gigantesco e não consigam se manter e tenham que fechar. Então, isso é extremamente importante. E quando você ficar na dúvida, invisto no meu conhecimento, sempre investe em conhecimento. Entre comprar um aparelho novo e você aprender algo, faz você aprender algo, porque você aprendendo algo, você melhora e você consegue ter aquele aparelho por uma ação que você fez melhor. Então, nunca fique pensando, eu tenho que ter uma sala gigante, eu tenho que ter todos os aparelhos, eu tenho que ter todos os acessórios, eu tenho que ter toda a estrutura pronta para começar. Não, comece com aquilo que você sabe, com o seu conhecimento, com o produto, com o método, e aí você vai ampliando com o passar do tempo e com o passar dos investimentos. Você tem uma criança, essa criança te paga um valor você vai pagar os custos, o outro valor você vai investir. E assim você vai na síndrome, né? E no ensinamento, que é muito arcaico, né? Que é montinho, montão, montinho, montão. Você faz um pouquinho e aí investe, faz mais um montinho, e investe, faz mais um montinho. Quando você vê, você faz um montão de investimentos e um retorno muito maior. Entenderam, gente? Então, essa é a aula de hoje, mas eu tenho certeza que contribuiu com as pessoas que estão aqui, as pessoas que vão, inclusive, estar assistindo. Mande a informação também. Mais pessoas podem estar sendo beneficiadas com algo que você está passando. Eu não dou tudo de graça para vocês aqui também, eu não falo muita coisa para vocês, eu dou muita coisa, então daqui a pouco você também pode contribuir com o mundo, levando essa informação, que chegue essa informação a mais pessoas e que a gente possa, sim, fazer uma transformação melhor a nível de Brasil, a nível de consciência, tanto nos profissionais estarem sendo mais bem valorizados, estarem trabalhando com aquilo que gosta e, consequentemente, nós estamos trabalhando nas famílias, nas crianças. Certo, gente? Era isso, meu muito obrigado, um bom dia para vocês, uma boa terça-feira. Desejo que você realmente coloque em prática tudo que você anotou hoje, que você faça um resumo do que você aprendeu na live de hoje e que você coloque, inclusive, as definições, por onde você quer ir, o que você vai definir e que realmente tenha clareza que todo investimento que você faz em você é o melhor investimento. Certo, gente? Beijo grande, a gente se vê amanhã, um bom dia e até em breve a gente se fala por aí, tá bom, gente? Tchau, tchau.